Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Famílias. Por vezes vou com tanta à vontade para falar que vou quase dizer livro-oração, porque tivemos tanto tempo a falar do livro, foi tão bom que, que agora por vezes tenho que pensar qual é o nome do livro que vamos falar. Vamos então continuar e hoje vamos falar dos 5 grandes intercessores citados por Deus. Então vamos falar primeiro de Moisés. Diz assim: Moisés, o condutor das famílias de Deus. Moisés foi um grande líder que dirigiu a libertação e a caminhada do povo de Deus em direção à terra prometida. Moisés era íntimo de Deus, falava pessoalmente com Deus, dialogando com ele como com um amigo. De Deus recebeu os 10 mandamentos, as leis e as instruções para a construção do santuário móvel. Moisés conversava com Deus, procurando orientação, força e soluções para as crises que surgiam. Moisés desabafava com Deus sobre os seus desalentos e as suas tristezas, assim como acerca das suas alegrias e vitórias. Números, capítulo 11, versículo 12 ao 15. Acima de tudo, Moisés intercedia por um povo rebelde de dura cerviz. Êxodo, capítulo 33, versículo 9, marcado por 4 séculos de escravatura e, consequentemente, privado de liberdade e responsabilidade moral. Eu gostava muito de ser como Moisés, ter esta íntima comunhão com Deus, para que pudesse dirigir, ser um profeta de Deus, no sentido, se Deus me quisesse conceder algo, não é? Como concedeu a Moisés de estar com aquele povo, de os dirigir para a terra prometida. Eu gostava de ser como Moisés, porque ele teve sempre uma íntima comunhão com Deus. Ele ia todos os momentos pedir a Deus força e ânimo para conseguir também demonstrar aos outros, e nunca desistiu. Vamos ao segundo, que é Samuel, o sacerdote segundo o coração de Deus. Poderíamos chamar a Samuel o menino do milagre. O seu nascimento foi um milagre de Deus, que abriu a madre estéril de uma mulher que nele confiava. Ainda antes de ser concebido, fora já este menino consagrado ao Senhor. Samuel tinha o dom da sensibilidade para ouvir a voz de Deus e falar com ele. Preocupou-se, desde a sua meninice, com a má influência que os profanos filhos de sacerdote Eli exerciam sobre a nação do Senhor. Deus tinha um plano especial para Samuel. Desde muito jovem, Samuel ministrava perante o Senhor, tornando-se um homem íntegro, zeloso e reformador de um relacionamento autêntico com Jeová. A crise espiritual era grande e grande também a apostasia. A liderança espiritual estava em plena decadência. Não se distinguia mais o santo do profano, o puro do ímpio. O povo tinha lutado contra os seus inimigos, mas encontrava-se agora sozinho, sem o poder de Deus. Os seus inimigos filisteus ganharam a batalha e levaram a arca do concerto entre os despojos de guerra. Eli, o sumo sacerdote permissivo, assim como os seus 2 filhos mundanos, morreram na sequência desta batalha. Israel ficava de novo subjugado pelos filisteus. Tinha abandonado o Senhor e agora estava só. Durante 7 meses a arca do concerto entre Deus e o seu povo ficou nas mãos dos filisteus. A arca estava prisioneira, mas o Senhor da arca continuava livre e todo-poderoso perante ele. Dagon, o ídolo filisteu, não prevaleceu e caiu, quebrando-se em pedaços. Por onde a arca passava,
Ao longo do seu cativeiro, os homens eram mortalmente atingidos pela doença das hemorroidas. Eu nem sei se estou a ler bem. A arca acabou por ser devolvida a Israel com uma oferta de 5 estátuas de hemorroidas e 5 de ratos de ouro. O povo profanou o concerto com Deus. O povo sofreu a opressão dos filisteus e o castigo de Deus por causa da apostasia manifestada numa forma de espiritualidade sincrética do verdadeiro culto a Jeová com a idolatria, o secularismo e o paganismo. Paganismo. Aqui, Samuel, o que é que podemos falar sobre Samuel? Era mais outro sacerdote, era mais outro profeta que eu gostava de ser. Ou seja, nós imaginamos que se calhar gostávamos de ter um pouquinho de todos, porque este menino foi consagrado a Deus, ainda nem sequer estava no ventre da mãe, porque a mãe pedia consecutivamente a Deus que Deus lhe pudesse dar um filho e que esse filho seria consagrado a Deus, porque ela era estéril, mas era muito crente, ela acreditava muito em Deus, e foi-lhe concedido esse desejo, e ela, desde que o menino nasceu, foi pô-lo ao pé do sacerdote Eli, em que ele tomou conta dele, não é? Para que ele fosse ensinado com todas as situações que Deus queria que Eli ensinasse Samuel. E Samuel foi poderoso, não é? Samuel foi um homem de Deus, claramente. Vamos ficar por aqui, porque temos mais 3 para falar, mas já vamos em 7 minutos. O que é que podemos falar? Podemos falar... Olha, vou-vos contar só um pouco aqui da reflexão, porque a reflexão hoje é muito grande, então eu vou ler metade e depois leio metade na próxima. Diz assim: Samuel foi escolhido por Deus para ser um sumo sacerdote e juiz de Israel. Dele o Senhor tinha dito: E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que obrará segundo o meu coração e minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Chegaram ao momento de viragem. Era necessário renascer no relacionamento autêntico com o Senhor. Samuel apelou ao arrependimento e uma reforma espiritual. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Que privilégio e que poder dados pelo Senhor! Ouvir a súplica do homem para intervir poderosamente, derramando a sua misericórdia e sua graça. Amém por isto. Samuel era realmente um profeta de Deus, era um menino que sabia o que estava a fazer e tinha sido ensinado pelo sacerdote Eli. E por isso, nós hoje também temos que... Não temos um sacerdote que nos ensina, mas temos Jesus, que claramente nos ensina, os livros de Ellen White, a Bíblia, que nos mostra as promessas todas que Jesus nos deixou. Por isso, eu acho que nós devemos continuar a ler, a pensar, a refletir sobre tudo o que andamos aqui a fazer para um dia estarmos no céu com Jesus. Temos que levar uma vida nas normas de Deus, uma vida pelo bem, claro. Então, espero que fiquem bem, que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.